Boa tarde, como é que vocês estão, pessoal do 7º ano? Então, tô morrendo de saudade, certo? Mas no momento ainda não convém a gente se encontrar, certo? Então, hoje vou passar para vocês mais uma aula de artes, que se totaliza-se a terceira, certo? Preciso que vocês peguem o material de vocês, que é o livro, e abram na página 153. Eu vou fazer um resumo, certo? De todas essas páginas. Na página 153, a gente vai começar falando na dança, certo? Da dança na Idade Média, certo? A dança na Idade Média, certo? Como ela surgiu, qual foi o ano e assim sucessivamente. Quais foram os ritmos e várias outras coisas. Então, já que todo mundo já está na página 153, vou começar a explicação, certo? Dança na Idade Média. Na Idade Média, a dança, como as demais linguagens, não fugiam-se às regras, certo? E esteve associadas à igreja. Então, como a gente já viu, todas as danças, ela tem associação com a igreja, certo? Porém, mesmo sendo executada por vezes no interior dos templos, acabou por ser interditada, certo? Tendo-se bastante prosseguida pelos religiosos que julgavam indecentes. Então, a dança no início, na Idade Média, ela não foi muito aceita. Por quê? Porque os religiosos diziam que elas eram indecentes. O jeito de dançar. Professora, e tinha alguma coisa a mais? Não, era dançada, certo? Bem discretamente. Só que para algumas pessoas religiosas, eles julgavam-se essas danças como danças indecentes, danças que não podiam ser dançadas. Então, elas eram dançadas, na maioria das vezes, dentro das próprias igrejas, certo? Nos salões das próprias igrejas. Então, continuando. Essas danças, certo? Elas eram praticadas nas datas festivas associadas ao calendário religioso. Era comum haver manifestações de dança. Uma das ocasiões era que era a Festa dos Loucos, certo? Celebradas nos dias 26, 27 e 28 de dezembro, próximos da passagem do ano, que incluíam-se danças, o uso de máscaras carnavalescas e festividades públicas. Além disso tudo, certo? Eles costumavam-se a praticar ativamente essas danças, certo? Registros dos finais do século XII, certo? Revelam que essas celebrações costumavam-se chegar a extremos, olha aí, e eram, por vezes, despudoras ou imorais. Acreditam-se que essas festividades tinham origem nas Saturnalhas romanas, que celebravam-se deuses saturnos, certo? E eram acompanhadas de grandes alegrias populares. Então, na página 154, tem a continuação. Entre as danças praticadas, a época estava a corola, certo? Uma dança de roda muito comum até o século XIII, que tinha andamento lento, certo? Vou falar mais devagar. E eram executadas em círculos fechados ou abertos, com os participantes de mãos dadas
ou segurando pelo antebraço, que é a parte do punho. Além disso tudo, também tinham 3 tipos de dança. 3 tipos, que eram a valsa, certo? Em que os participantes não tinham contato corporal, contato físico. Tinha também o tripindum, que fazia parte dos repertórios, certo? Musicais liturgiosos. Tinha também os praticados pelos religiosos, por exemplo, a véspera de Natal. Então, a maioria dessas danças só eram praticadas, só eram exercidas, certo? Em rituais, em festividades. Professora, caso contrário, eles podiam dançar como os dias atuais? Não, certo? Tinha que ter uma festividade para que eles pudessem fazer esses rituais. Então, preciso que vocês façam a atividade da página 155, 155. A primeira e a segunda questão da tarefa. Já na página 156, também tem aí o que você aprendeu, que também é uma atividade. Então, eu preciso que vocês façam, certo? Então, agora a gente vamos dar início, certo? À 4ª unidade, certo? Vamos pegar um pouquinho do assunto da 4ª unidade. Artes integradas, o divino na arte. Professora, é um tema muito importante. Artes integradas. Então, são várias artes integradas na dança, certo? Tem aí, representação do divino em diversidade ou em diversas culturas, certo? Durante a história da humanidade, a representação do sagrado sempre esteve presente nas diversas culturas, desde os primórdios até a contemporaneidade. A seguir, serão apresentadas breves visões de alguns povos sobre o divino e as suas formas de representação. O divino no Antigo Egito e na Mesopotâmia. Vamos ver quem era esse divino, certo? Nesse período. Na história do Egito Antigo, que teve início em aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, a maior parte da população era politeísta. Isto é, acreditavam-se em diversos deuses com características e papéis variados. Os deuses egípcios se apresentaram sob diferentes formas, que vão desde as totalmente humanas até aquelas inteiramente animais, havendo-se ainda as diversas combinações entre os deuses com o corpo do homem e cabeça de animal, ou aqueles em que um animal inteiro é representado no lugar da cabeça, mas o corpo é humano. Então, eles acreditavam-se em deuses, eles eram politeístas. Então, na maioria das vezes, eles acreditavam-se no deus do amor, certo? No deus da fartura, no deus da inteligência, que vocês, se eu não me engano, vocês já viram em história, certo? Esses povos politeístas, esses povos do Egito. Aí, na imagem, tem aí os deuses, certo? E as suas representações deusas, certo? As suas divindades. Tem aí o corpo de homem com a cabeça de animal, certo? E várias outras imagens. Na página a seguir, que é na 158, nós vamos, certo, ver que na maioria
Babilônia, que foi na segunda civilização, certo, da antiguidade, na Mesopotâmia, no início entre os anos 3.500 a.C. a 3.000 anos antes de Cristo, certo? A maior parte da população construída por povos como surmanos, certo? Sumérios, na verdade, babilônios e caldeus. Além disso tudo, acreditavam-se em diversos deuses e no antropomorfismo, ou seja, deuses e deusas tinham comportamento e pensamento semelhantes aos seres humanos. Da mesma forma, certo? O modo benefício ou malefício entre esses deuses e deusas, com algumas manifestações nos nomes conforme o período e o povo dominante. Então, para homenagear esses deuses e deusas, esses povos criavam-se grandes monumentos, como imagens, certo? Monumentos, esculturas e outros objetos de artes. Um dos trabalhos que se destacam-se é o da escultura sagrada dos assírios, certo? O Lamusse. Em alguns relatos, os lamusses são descritos como animais alados, certo? Como troncos e leões, como touros e leões. Além disso tudo, tinham a cabeça humana. Então, a gente vai parar por aqui, na página 158, certo? Que na próxima aula a gente vai ver o divino nas culturas indígenas brasileiras. Que aí já entra as divindades nos índios, certo? Nos deuses que os índios acreditam. Então, os deuses que o pessoal da Mesopotâmia acreditavam eram deuses gregos, certo? Gregos que muitas vezes tinham o seu corpo de ser humano e a cabeça de animais. Então, além disso tudo, eles começaram a criar estátuas, certo? Com corpo de animais, com cabeças humanas. Então, beijo, certo? A nossa aula termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que aproveitem o tempo livre, certo? Para responder as atividades. Beijo novamente, fique com Deus e até a nossa próxima aula.